Então, boa noite, turma. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula, né, hoje, do curso técnico de eletrotécnica, da disciplina de automação 1, que tem um enfoque em comandos elétricos. E meu nome é professor Jailton. Hoje é dia 31 de março de 2021, nossa aula de número 4, né? Então, esse vídeo tem esse propósito, que vocês, lógico, vão ver além de muitas coisas, vão ver a parte de automação envolvida naquele processo, né? Lógico que vocês vão ver muito pouca coisa relacionada diretamente à disciplina, também porque não tem conteúdo suficiente para abrir um leque de mais opções de reflexão, ok? Mas é um vídeo bem interessante, vai servir para muitas outras disciplinas, de geração de energia elétrica, de automação 2, né? Outras disciplinas também relacionadas ao curso, tá? Dando continuidade, nós hoje, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte, que o objetivo da nossa disciplina é acionamento de motores elétricos, né? O objetivo aqui é acionar motor de indução do tipo gaiola de esquilo, motor trifásico. Então, por isso que a gente viu os motores de indução monofásico e trifásico, porque são os dois equipamentos que serão mais utilizados para a transformação de energia elétrica em energia cinética, né, energia mecânica, disponível na ponta de um eixo. Então, ou serão motores do tipo de indução monofásico, ou serão motores do tipo de indução trifásicos, né? E, basicamente, assim, em sua grande maioria, 80% a 90% das aplicações, esses motores são do tipo gaiola de esquilo, né? São motores de indução mono ou trifásico do tipo gaiola de esquilo, tá? Por quê? Porque ele é mais barato, a gente vai fazer algumas discussões mais aprofundadas sobre a questão do motor quando a gente estudar os diagramas de comando, tá? Então, os motores de indução do tipo gaiola de esquilo, seja ele mono ou tri, eles são os mais utilizados porque eles são mais baratos, a manutenção é quase inexistente, normalmente é rolamento, quando esses motores são empregados em processos cuja potência, né, é compatível com a potência dissipada desse equipamento, se ele está no ambiente certo, né, dos intempéries, se a ventilação ela não sofreu nenhum problema, né, durante sua vida útil. Então, o motor ele tem uma vida útil bastante longa, desde que suas condições de operação e de trabalho sejam satisfeitas, né? Enfim. Então, vamos dar continuidade aqui, mas antes de mais nada, eu gostaria de abrir um eu vou mostrar para vocês aqui os circuitos que nós iremos trabalhar, tá? Circuitos que, o mínimo que a gente vai tentar montar esses circuitos no simulador. Deixa eu abrir aqui. Só uma prévia, tá, gente? A gente não vai, eu vou passar rápido, é só para vocês entenderem e saberem por que é importante entender os motores elétricos. Então, assim, nosso objetivo é acionar motores elétricos. Para que a gente atenda a esse objetivo de acionar motores elétricos, nós aprendemos o que é necessário, né, para acionar sobre motores elétricos de indução. Hoje nós vamos precisar entender um pouco quais são e como funciona e para que servem alguns dispositivos utilizados para a montagem desses circuitos. Não, hoje, e provavelmente nos nossos encontros assíncronos também, que eu devo disparar entre amanhã e sexta-feira, né? Nós iremos estudar esses dispositivos, depois iremos estudar os diagramas. O diagrama que nós iremos estudar é basicamente o diagrama que eu irei apresentar para vocês agora, tá? E por fim, nós iremos para o simulador para poder montar esses circuitos e testá-los para vocês verificarem o seu funcionamento,
ok? Então, esse é o objetivo da nossa disciplina. Ao longo dos nossos encontros, nosso objetivo de hoje é entender um pouco sobre esses dispositivos utilizados em circuitos de acionamento de motores elétricos, ok? Então, vamos lá. O primeiro circuito, vou compartilhar minha tela. O primeiro circuito O primeiro circuito é o circuito mais usado de todos, devido à sua simplicidade, atende a grande maioria das aplicações, né, de acionamento de motores, e é o circuito ideal para motores de indução do tipo gaiola de esquilo, seja ele mono ou trifásico, tá? Devido a algumas características que nós abordaremos quando nós estudarmos diretamente esses circuitos, diagramas de comando, tá? Então, para que a gente possa acionar o nosso motor elétrico, eu não vou conseguir colocar o laser aqui, porque aqui é uma apresentação flash, ele não está no nosso PowerPoint, tá? Então, ele não vai permitir. Mas espero que vocês estejam vendo a mãozinha. Vocês estão vendo a mãozinha? Sim, dá para ver, professor. Pronto, perfeito. Então, basicamente, os circuitos de acionamento de motores elétricos, eles são compostos por dois circuitos. O nosso circuito à esquerda é o circuito de comando, e o nosso circuito à direita é o nosso circuito de força, ou circuito de carga, né? O nosso circuito de comando, repare que a própria nomeação, a própria nomenclatura dos dois circuitos, eles já direcionam o seu entendimento, ao entendimento da sua função, né? Então, o circuito de comando tem a função, não é que ele tem a função de só apenas de comandar, né? Mas a função principal do circuito de comando é comandar o circuito como um todo, né? A junção desses dois circuitos se chama chave magnética de partida direta para motor elétrico trifásico, tá? Então, a junção desses dois circuitos chama-se chave de partida direta ou chave magnética para a partida direta de um motor. Perfeito? Então, nesse circuito à esquerda, que é o nosso circuito de comando, é o circuito que nós iremos montar para acionar essa chavinha aqui, ó. Essa chave do circuito de força ou circuito de carga. Esse circuito, ele é montado para acionamento da nossa carga aqui, que no nosso caso aqui, essa simbologia é de um motor elétrico trifásico, tá? Por que eu sei que é trifásico? A alimentação R, S e T. Então, esse circuito de força é o circuito de força da alimentação de um motor trifásico. Então, eu preciso ligar e desligar esse motor de acordo com o meu processo, de acordo com a operação de qualquer máquina, de alguma máquina, né? Para que esse comando, para que esse acionamento desse motor elétrico seja automatizado por vários motivos, seja porque a corrente aqui que circula nesses contatos são elevadíssimas, e quando as correntes são elevadas, qual é a dificuldade de corrente elevada? É você não conseguir abrir a chave, se for uma chave manual, por exemplo, devido às forças eletrodinâmicas que envolve a união daqueles contatos, né? Ou seja, existe uma atração devido à corrente que está circulando entre aqueles contatos. Então, pode ser que um operador, uma pessoa, ou qualquer pessoa, ou até não consiga abrir essa chave de modo a comandar, ligar e desligar, ou mudar o sentido de rotação, ou comutar o funcionamento da máquina, né, devido às altas correntes nesses contatos. Então, para isso, se utiliza essas chaves de partida, né, como também com o objetivo de comando à distância. Então, o motor está aqui, o seu comando está numa sala de controle a 30, 40, 50 metros de onde a máquina está sendo acionada. Então, isso é possível devido à implementação desses circuitos de comando. Tá, ok?
acionamento local, acionamento remoto, funcionamento, permitir o chaveamento de funcionamento da máquina, como também a proteção não só do equipamento, que nesse caso aqui é um motor elétrico, mas também a proteção pessoal, né, do operador. Por quê? Digamos que exista um curto-circuito, né, nas espiras desse motor de 500 CV. Digamos que, hipoteticamente, existisse uma chave onde pudesse ser comandado o funcionamento desse motor de 500 CV, ligar, desligar, enfim. Imagine se essas espiras estão em curto-circuito e o operador lá, diretamente na chave, vai e fecha esses contatos, né? Esse elemento de chaveamento poderia, que não seria o contator, porque o contator é um dispositivo, é uma chave acionada por corrente elétrica, né? Então seria uma chave manual. Essa chave manual poderia explodir na frente desse operador. Então, além de todas as outras funções, o circuito de comando tem essa função de não expor diretamente o operador ou quem está acionando a máquina no momento do acionamento, evitando assim um acidente, né? Então, esse circuito de comando, né, esse circuito aqui, ele atua, é o circuito, é o diagrama, é a representação de vários elementos que nós iremos estudar hoje, associados, que acionam a bobina desse contator. Todo mundo sabe o que é uma bobina, né? Bobina é nada mais, nada menos do que uma solenoide ou uma espira, né? Uma espira, e você tem, aí varia, né? Pode ter uma haste dentro dessa bobina, que é o caso de alguns elementos de proteção de circuitos elétricos. Você pode ter, no caso aqui do contator, você tem um núcleo fixo e um núcleo móvel. São duas partes metálicas. Lembra lá do núcleo do nosso desenrolamento, seja de campo ou do estator? Pronto, o contator também apresenta esse núcleo, né? Que é atraído para o fechamento desses contatos. Então, o acionamento dessa bobina faz com que esses contatos que são abertos fechem, os que são fechados aqui, ó, abram, tá? Então, o elemento, quem é que faz essa automação? Quem é que realiza? Quem é que define a sequência de funcionamento dessa chave que alimenta o motor? É o circuito de comando, tá? Então, o circuito de comando atua no circuito de força de modo a acionar quem? A carga, tá? Através de quem o circuito de comando aciona a carga? Através deste elemento que é o contator. Beleza? Então, vamos simular aqui um pouquinho. Então, essa parte amarela aqui estava desenergizada. Quando você fecha, aqui é o nosso disjuntor. Quando você fecha o disjuntor, você tem a alimentação até aqui. Reparem o seguinte, qualquer elemento adicionado ao circuito de acionamento serão elementos que estarão disponibilizando para a lógica do seu circuito contatos, tá? Repare aqui, ó. Aqui é um disjuntor e ele está o quê? Representado por contatos. Aqui é o nosso relé de sobrecarga. Qual é a representação? O que é que ele está oferecendo ao seu circuito para a implementação da lógica? Contato, tá? Esse contato é o quê? Fechado. Isso aqui é uma botoeira. Então, na implementação da lógica do seu circuito de acionamento dessa carga, a botoeira está oferecendo, na implementação da lógica, um contato fechado. Essa outra botoeira, que é uma botoeira de liga, ela está oferecendo ao circuito para a implementação da lógica de acionamento dessa bobina do contator, um contato aberto, ok? E esse contato aqui, ó, em paralelo com esse contato indicado como NA1314, de C1, repare que C1 é a bobina que você está acionando e C1 é a bobina desse contator que vai chavear o funcionamento dessa carga, que seria esse motor elétrico, tá? Esse contato é em paralelo com essa botoeira. Então, repare o seguinte, para a implementação das lógicas de acionamento dos circuitos, o que é que você vai ter? Contatos associados em série
e contatos associados em paralelo. Então, os dispositivos oferecem para a montagem das lógicas de acionamento dos circuitos contatos. Esses contatos podem ser contatos normalmente fechados e contatos normalmente abertos, ok? Jóia. Então, de acordo com o que você realiza a interconexão desses contatos, vai estabelecer uma lógica de proteção, comando, acionamento desses circuitos, tá? Então, quando você fecha o disjuntor, você energiza, ó, o contato está fechado, ó, se esse contato tivesse aberto, só estaria amarelo até aqui. Como esse contato está fechado, ele vai passar. Aqui também está fechado, ele vai passar, ou seja, está energizado até aqui. Quando eu fechei esse disjuntor, ele automaticamente fechou esse outro disjuntor aqui, ó, que alimenta a carga, que é o motor, tá? Então, o motor, tanto o circuito de força quanto o circuito de comando, está energizado até esse ponto. Por que não segue adiante? Porque esses contatos estão o quê? Abertos. Esses contatos estão o quê? Abertos. Quando eu fecho esses contatos pressionando essa botoeira, eu vou estabelecer uma ligação entre esses dois pontos, acionando quem? A bobina do contator. Essa bobina do contator é a mesma dessa que atua fechando os contatos abertos e abrindo os contatos fechados. Vamos ver? Então, ó, ele energizou, ficou vermelho, acionou a bobina do contator, que está aqui representada no meu circuito de comando. Quando atua na bobina do contator, os contatos que são abertos fecham, os contatos que são fechados abrem, tá? No caso aqui, os contatos abertos fecham alimentando as bobinas do motor, fazendo com os enrolamentos do motor, fazendo que esse motor gire. Caso haja um problema de sobrecarga no motor, o relé atua abrindo o seu contato. Foi o que aconteceu, não sei se vocês viram, tá? Então, vou voltar para a etapa anterior. Vou aqui, ó, vou acionar por B1, e eu acionei a bobina do contator, ele vai indicar aqui, ó, que houve uma falha de sobrecarga, e vai abrir aqui o contato, tá vendo? Quando esse contato aqui, ó, que está em série com os outros, abre, para automaticamente o motor. Esse é o circuito mais utilizado, é um circuito de partida direta, e é o melhor para a máquina, porém é o pior para as instalações elétricas onde esses motores estão instalados, tá? Ainda considerando um circuito de partida direta, nós temos aqui, ó, um circuito partida direta reversora. Então, lembre-se lá que portões, né, portões de prédio, portões de fábrica, portões que têm o seu acionamento elétrico ou automático, eles vão precisar de um motor elétrico para mover essa porta, mover essa grade, mover esse portão, né? Então, esse motor elétrico, para que ele abra esse portão, ou seja, movimente o portão para abri-lo e movimente o portão para fechá-lo, né? Ele vai precisar girar para um lado e girar para o outro e utilizar uma engrenagem associada ao portão de modo a movê-lo, né? Então, esse motor elétrico, desde que ele seja possível reverter o seu sentido de giro, por isso que a gente viu os motores de indução monofásico, né? Aqueles tipos de motores de indução monofásico, onde alguns possibilitavam a inversão no seu sentido de rotação e outros não. Então, é importante identificar isso na placa de característica do motor para não ter surpresa, tá? Então, esse é um circuito típico de acionamento, no caso aqui, é um circuito de acionamento motor trifásico, tá? Lógico que esse diagrama não serve para acionamento de motores monofásicos, fazer com que esse motor gire no sentido oposto, ok? Mas quando se entende os diagramas, os que eu estou apresentando para vocês hoje de maneira geral, é mais fácil de vocês observarem, entenderem e conseguir interpretar os diagramas para outros acionamentos, inclusive de um motor monofásico com reversão do seu sentido de giro. Tá? Então, conforme o anterior,
Esse ainda é uma chave de partida direta, ó. Chave magnética de partida direta com reversão. Então, essa chave vai possibilitar que o motor gire no sentido contrário. Ok? Então, nós temos, da mesma forma que o anterior, um circuito de comando e um circuito de força. O circuito de comando é o circuito que é implementada a lógica, ou sequência, ou proteção, ou segurança do seu circuito, né? Então, como é que esse equipamento protege circuito, processo e pessoas? Através dos seus dispositivos associados em série ou associados em paralelo. Onde e como normalmente esses circuitos são comutados, ligados e desligados através de uma chave automática eletromagnética, que é o nosso contator, né? Nesse caso específico, a gente viu lá, quando a gente estudou motores de indução trifásico com aquele simulador, eu falei para vocês o seguinte, que para inverter o sentido de giro de um motor trifásico, basta inverter fases. Inclusive, também foi ilustração de uma das nossas apresentações, né? De um dos nossos, se não me falha a memória, foi de um encontro assíncrono onde foi apresentado. Mas independente de ter sido um encontro assíncrono ou assíncrono, ou síncrono ou assíncrono, foi mencionado, pode ter sido também, eu não me lembro exatamente, mas pode ter sido também quando foi apresentado o motor, aquele simulador de motor de indução trifásico, ok? Então, essas chaves, elas permitem a automação, né, desse acionamento do motor elétrico, ok? Então, a disposição desses elementos, seja em série ou em paralelo, eles vão definir sequência, bloqueios, possibilidade de acionamento de determinada máquina, né? Então, vamos lá. O que está impedindo que esse comando seja energizado e acione esse motor elétrico? Essa chave, que seria o disjuntor. Então, ó, vamos ligar esse disjuntor. Pronto. Nessa parte amarela na ilustração, observa-se que o que está impedindo o motor ligar? São esses contatos que estão abertos. Só que para esses contatos fecharem, é necessário que acione quem? A bobina desses contatores. Contator C1 e contator C2. Então, cada circuito desse aqui, ó, aqui na hora a gente vai ver direitinho. É um circuito de acionamento de dois contatores, um do lado do outro, em paralelo, tá? Isso a gente vai ver com detalhes depois. Então, eu só tenho uma sequência, eu não tenho como escolher, né? Eu poderia apertar B2 aqui, mas não vai dar em nada. Ele segue uma sequência, essa animação. Então, assim, a animação, ele indica aqui, ó, que eu preciso fechar esse contato para acionar quem? Esse primeiro contato aqui, ó, que é o C1. Então, vou aqui, ó, energizei o contato de C1, ó, a bobina de C1, o C1 entrou e está rodando no sentido horário, ok? Ele mesmo desligou, não foi uma opção minha. Agora ele me indica ligar, né, a bobina C2, fechando o contato dessa botoeira. Repare que essa botoeira é de pulso, quando ele tira a mãozinha lá, ó, ela volta para o seu estado inicial, que é aberto. E ele alimenta, ó, o motor é alimentado pelo outro contator, que realiza aquela inversão das fases, fazendo com que o motor gire no sentido contrário. Esse é um circuito também de partida direta, só que partida direta com reversão, tá? Nós iremos montar no simulador partida direta, simples, que foi o anterior, partida direta com reversão simples, que é essa que está sendo mostrada, e partida direta com reversão instantânea, ou rápida, que é uma outra também, tá? Além dessas duas, temos também outra chave de partida direta, só que aqui você tem a utilização de chaves de nível, tá? Essas chaves de nível vão manter não só o reservatório superior, nós temos dois reservatórios aqui, ó,
um reservatório inferior, a bomba representada aqui, ó, nesse lado direito em azulzinho, né? Então, temos aqui a bomba, temos aqui o motor de acionamento dessa bomba, que é alimentado por um circuito de força ou carga, né? O circuito de alimento, não, circuito de força ou carga, né? E temos aqui, lógico que esse aqui segue um padrão, né, normatizado, mas esse não é um diagrama normatizado, é um diagrama ilustrativo, tá? Então, o objetivo é manter sempre este reservatório cheio, desde que esse reservatório inferior tenha água. Por quê? Porque se você ligar esse motor com o reservatório inferior sem água, esse motor vai ficar girando, girando, girando e ele vai queimar, tá? Então, vou seguir aqui, ó. Então, o que é necessário para acionar esse motor? Que eu energize o meu circuito de comando. E eu fico pendente só aqui, ó. Existe esse circuito, tem uma outra funcionalidade. Ele possibilita o acionamento em manual e o acionamento em automático. Ele já me guia aqui para um acionamento manual, né? Ou seja, eu decido a hora que esse motor vai ligar e vai desligar. Então, para ligar, ó, apertei aqui, ó, na minha botoeira de liga, só que não aconteceu nada, porque o tanque está vazio. Minha máquina não pode funcionar sem água. Então, ele só vai liberar o funcionamento quando o tanque tiver água. Foi o que aconteceu agora. O motor ligou, vai transferir água lá para cima, ó, vai encher o reservatório. Lembrem-se que ele está em manual, ou seja, vai transbordar. Só quando eu desligar que esse tanque vai parar de jogar água fora, né? Então, ele me indica aqui, ó, que eu faça a conversão aqui, a comutação dessa chave para a posição em automático. Sendo assim, ó, quando esse tanque esvaziar, ele, desde que o de baixo tenha água, ele vai estar sempre mandando água para o tanque superior. Beleza? Então, esse é um circuito de acionamento de partida direta com chave de nível. É um controle automático de nível de reservatórios. Então, ele vai ficar aí, ó, na sua sequência, enchendo, Professor esvaziando. Dilton levantou a mão. Pois não, Dilton, pode falar. Professor, essa inversão lá no segundo quadro que o senhor mostrou, voltando essa animação, lá só está inverso duas fases, né? Sim, você investe. Porque é estranho a gente falar duas fases, mas o importante é você entender que inverte uma fase com outra, entendeu? Inverte, pega duas fases, inverte a alimentação do seu motor, invertendo uma fase com a outra. Às vezes causa, algumas pessoas se confundem, né? Se você chega e diz assim, não, você inverte duas fases, ó, então eu tenho que inverter um com 3 e 2 com 3, não faz nem sentido, termina não sendo, termina fechando o circuito, sei lá, depende da forma que você pensa. Vai ter que saber como vai inverter duas vezes, é só uma vez, entendeu? Eu entendi. Então não é inverter duas fases, é inverter uma fase com a outra, entendeu? E isso está lá na placa de característica do motor, né? Agora, eu fiquei com uma dúvida nisso. Também eu ainda não acessei a literatura lá que o senhor colocou falando sobre isso, mas sim, assim, tem que ter lá, no caso, um dispositivo que coíba um curto, né? A possibilidade de repente a pessoa acionar outro botão e as fases... Sim, isso a gente vai ver com detalhes depois, viu? É Dilton, né? Dilton, Depois a gente vê isso. A gente não vai entrar nesses detalhes, entendeu, Dilton? Hoje é só para vocês entenderem onde a gente precisa chegar, tá bom? Certo. É só isso. Então, dando continuidade aqui, esse detalhe a gente vai ver com mais cuidado na parte lá um pouquinho mais lá na frente, né? Eu vou colocar aqui mais uma ilustração que eu não coloquei nas aulas anteriores, quer dizer, nas turmas que eu ministrei antes, mas aqui, ó, outro circuito de partida direta, tá?
Só que é um circuito de partida direta sequencial. Esse circuito de partida direta, ele tem uma sequência de acionamentos desses motores, ok? Então, você também decide, né, através do circuito, montagem do circuito, a lógica de montagem desses acionamentos, né? Vai ser uma sequência desses contatores, de liga e desliga desses contatores, e você vai implementar através do uso desses dispositivos e a associação desses contatos dos dispositivos, seja em série, paralelo, ok? Então, outra chave de partida direta é chave de partida direta consecutiva de motores trifásicos. Uma outra chave, que aí todo mundo, em sua maioria, conhece, ou já ouviu falar, ou por algum motivo viu em algum lugar, o professor já comentou, é a chave de partida estrela-triângulo. Então, o que eu estava falando? Eu sempre falo para as minhas turmas, e isso não é profecia, é verdade isso aí, né? Eu não adivinho, não, né? Mas, assim, indústria, comandos elétricos na indústria ou num estabelecimento comercial, porque, assim, eu falo indústria, mas eu já tive alunos, eu já tive, não, eles ainda me chamam de professor, né? Então, enfim, eu tenho alunos, ou ex-alunos, né? Que são responsáveis pela manutenção de alguns lugares, né? Alguns lugares bem importantes que não são indústrias, né? Eu já tive alunos que eram responsáveis pela manutenção elétrica do Salvador Norte Shopping. Então, até inclusive era uma menina, né? Uma menina, tem muito tempo, então não é uma menina, é uma mulher, né? Então hoje ela deve ter, sei lá, tem muitos anos que ela foi minha aluna, foi em 2000, foi nos anos 2000, no início do 2000, foi em 2008, né? Ou seja, 12, 13 anos atrás, né? E ela saiu do IFBA, trabalhou em algumas empresas, trabalhou no Polo, e por fim ela foi para, por fim não, uma das últimas empresas que ela passou, a penúltima empresa que ela passou, foi o Salvador Norte Shopping, onde ela era responsável pela manutenção elétrica desse shopping. Ela jogou isso para mim, olha, tudo que tinha na sua disciplina eu encontro lá, né? Tudo que você comentou sobre dentro da aula e mais alguma coisa, eu encontro lá. Então, joia. Um outro aluno, ele é responsável pela manutenção hoje, ele começou com a manutenção do sistema de refrigeração do Walmart. Hoje ele cuida de uma determinada loja do Walmart, né? Mas ele já foi supervisor das lojas do Walmart. Então ele disse, professor, tudo aquilo que a gente via lá na sua disciplina, eu lido com isso todos os dias, né? Então não é profecia. Aí o que vai acontecer? Você vai fazer um processo seletivo, vai participar de um processo seletivo, e o cara vai te perguntar, né, se ele for bonzinho com você, ele vai perguntar, no mínimo, aí, uma partida estrela-triângulo ou a partida direta, né? Ele vai exigir que você saiba que a partida direta e desenhar para ele um diagrama de partida direta. Caso ele não vá muito com a sua cara, não levou muita fé em você, ou levou muita fé, isso é muito relativo, ele vai pedir a você, desenha uma chave de partida estrela-triângulo. Ou vai fazer um monte de perguntas a você sobre a chave de partida estrela-triângulo, né? E ele, se ele não for com sua cara, esse cara aí eu não quero, ele vai lá e... Não, tô brincando, viu, gente? Mas isso que eu estou dizendo para vocês é a pura verdade. Isso acontece com frequência simples, né? Seria uma chave de partida, a chave compensada. Diga. Eu fiz entrevista na Ambev e na prova tem tudo isso, cai mais automação. Aí o cara perguntou sobre isso mesmo. Aí eu não sabia porque disse que ele não tinha concluído o curso ainda. Então cai, é fatal, não tem jeito. Eu tenho uma aluna que ela está em São Paulo. Aí isso ela já saiu em 2000, eu não me lembro, já tem uns 5, 4 anos que ela saiu. Aí ela me ligou, professor, eu preciso do seu help. Eu digo,
Eu vou fazer uma prova amanhã na Electrolux. O que é que eu preciso saber? Amanhã é difícil, viu? Mas vamos lá, né? Anota aí. Ela pegou, anotou. De automação 1 e automação 2. Ela foi listando. Ela disse, professor, não é, estou exagerando, não. Ela, professor, eu vou dizer ao senhor que praticamente, eu não me lembro do que não caiu do que você disse, né? Mas tudo que você me falou, que eu lembrava, inclusive, das aulas, caiu. Aí eu, ótimo. Só que ela não lembrava, tinha uma coisa lá que ela não lembrava, terminou que ela passou na prova escrita, né, na prova de conhecimento, foi para a entrevista. Na entrevista, ela disse que sabia interpretar o diagrama de compensadora, a chave compensadora, mas não sabia desenhar, e o rapaz pediu ela para desenhar. Era uma pessoa, como eu comentei com a aula com os alunos anteriores. Por ela ser uma mulher, talvez ele quis exigir mais dela, né? Exigiu mais que ela soubesse mais um pouco. Estou chutando, tá? Então, posso estar sendo até injusto. Mas aí ele exigiu um pouquinho mais dela por causa disso. Mas nos processos seletivos, automação 1, automação 2, pode ter certeza, é batata. E eletro 1 também, com aqueles cálculos de corrente, tensão, de circuito monofásico, né, de corrente contínua, né? Instalações elétricas prediais, depende da indústria, talvez não. Talvez um outro processo seletivo. Mas, enfim, aí ela disse que é um pouquinho também de eletrônica, porque é uma indústria de eletrodoméstico, né? Aí caiu um pouquinho lá de eletrônica, mas o que chamou mais a atenção dela foi justamente que as duas disciplinas, automação 1 e automação 2, caiu com todos os assuntos que eu havia e da forma com que eu tinha não só apresentado em sala de aula, mas também tinha orientado a ela como estudar e fazer uma revisão. Então, esses circuitos são circuitos básicos. Quem entende um circuito básico de acionamento, seja em partida direta, não, assim, só partida direta, não, né? Mas quem entende direitinho partida estrela triângulo e entende direitinho uma chave compensadora, tá? Quem entende, sabe como montar, sabe quais são os elementos que compõem e a associação desses elementos e a sequência de acionamento desses contatores, não vai ter problema com relação a comandos elétricos, tá? Lembrando que comandos elétricos não é nada obsoleto, antigo, nada disso. Sempre em sistemas porque assim, comandos elétricos é uma chave mecânica, né? Então, mesmo que você tenha sistemas sofisticados de acionamento dessas chaves mecânicas, existe a necessidade da existência dessas chaves mecânicas para abrir e fechar circuito, não tem jeito, tá? Ainda é a forma mais barata e segura para acionamento de máquinas, motores em especial, tá bom? Então, a gente vai ver esses circuitos, a gente vai estudar esses circuitos com detalhes e com muito cuidado e muito carinho, porque é o que vocês precisam saber. Quando pegar um diagrama, saber interpretar esse diagrama, né? Ou realizar a montagem ou fazer o reparo desses circuitos. Mas entender o que está escrito ali naqueles diagramas, tá? Vamos dar... Para eu começar e terminar logo, assim, terminar e não parar, deixa eu dar 5 minutinhos aqui, vamos dar 5 minutinhos para a gente continuar. Vocês vão beber uma água, eu vou beber uma água e a gente volta 5 minutinhos só, porque aí a gente já leva direto com os assuntos, com o assunto da aula de hoje. Pode ser assim? Pode sim. Pode sim, professor. Pronto, vamos dar só 5 minutinhos, só para eu beber uma água, respirar e a gente volta rapidinho. Que aí já leva direto quando começar, tá?